Olá! Em vídeos anteriores, nós fizemos um tour de alguns recursos básicos do RStudio e do RCommander. Nesse vídeo nós vamos ver como utilizar o RStudio em conjunto com o pacote RCommander. Lembrando do vídeo anterior, onde nós configuramos a janela do RCommander de tal forma que a área de mensagem fosse um pouco maior do que a configuração padrão, nós criamos esse arquivo .rprofile. Vamos supor que nós não temos esse arquivo, eu vou apagar esse arquivo, para nós visualizarmos como o RCommander vai aparecer juntamente com o RStudio. Se esse arquivo estiver presente, a aparência do RCommander vai ser ligeiramente diferente da mostrada nesse vídeo. Então vamos apagar esse arquivo. Vamos executar o RStudio. Então, estou aqui no RStudio e antes de carregar o RCommander, eu vou digitar esse comando, plot.new, abre e fecha parênteses, e vou explicar por que daqui a pouco. Pressionar a tecla Enter, e agora sim eu vou carregar o RCommander como carregamos um pacote qualquer, library rcmdr. Enter. Ele aparece nessa janela. Então podemos observar uma diferença básica em relação ao RCommander executado fora do RStudio, é que somente a área de script é exibida, não são mostradas as áreas de output e a área de mensagem. Isso porque as mensagens e os resultados serão exibidos nessa console do RStudio. Por outro lado, nós podemos executar os comandos via menu do RCommander, como fazíamos quando utilizarmos o RCommander a partir da tela do R e não do RStudio. Então vamos carregar um conjunto de dados, aquele conjunto de dados Prestige que nós carregamos um vídeo sobre o RCommander. Então ler dados de pacote atachado, duplo clique em Car Data, vou selecionar Prestige, duplo clique para ele aparecer aqui e OK. Então o comando foi executado. Ele aparece tanto na área de script do RCommander quanto na área de console do RStudio, precedido do termo rcmdr, seguido do sinal de maior, indicando que esse comando veio do RCommander. Vou fazer um gráfico, fazer um box plot da variável renda, OK. Podemos ver que o boxplot aparece na aba Plots do RStudio. Podemos aumentar essa área para visualizar melhor. Vamos fazer outro gráfico no RCommander. Vamos fazer agora um diagrama de dispersão da variável renda versus Prestige. Clicar em OK. O diagrama de dispersão é mostrado aqui. Nós podemos navegar de um gráfico para o outro usando os recursos do RStudio. Se nós digitarmos um comando na console do RStudio, por exemplo, x igual a 15, Enter, esse objeto aparece aqui, x igual a 15. Observe também que o conjunto de dados que foi carregado a partir do RCommander também aparece no ambiente do R. Então, todos os objetos que são criados tanto no RCommander quanto no RStudio
são acessíveis nos dois ambientes. Então, por exemplo, eu posso voltar aqui no R comando, digitar y igual a 10, clicar em submeter. Observe que o comando foi executado aqui. Então, se eu somar x com y, então o x foi carregado aqui no RStudio, o y aqui no RComanda, mas os dois ambientes de acesso com a mesma área. Então, x mais y vai ser igual a 25. Eu vou sair, vou fechar o RStudio. Não vou salvar o workspace. Vamos carregar o RStudio novamente. Eu vou agora carregar o RComanda. Desta vez, eu não vou executar aquele comando plot new, que inicializa o dispositivo gráfico do R. Eu vou carregar o RComanda diretamente, library rcmdr, enter. Então, ele inicializou o RComanda. Observe que na vez anterior que eu inicializei o RStudio, antes de carregar o RComanda, eu executei o comando plot.new. Esse comando inicializou o dispositivo gráfico do R. Se eu não fizer isso antes de carregar o RComanda, o que vai acontecer? Eu vou carregar um conjunto de dados aqui. Novamente eu vou carregar o Prestige. E vou fazer um gráfico a partir desse conjunto de dados, por exemplo, um boxplot de renda, e clicar em OK. Então observe que o gráfico aparece numa janela à parte e não na área de gráficos do RStudio. Eu posso manter um histórico dos gráficos, clicando aqui em histórico, gravando. Vou fazer outros gráficos, por exemplo, um histograma de education, OK. O gráfico está aqui. Vou fazer mais um gráfico, diagrama de dispersão, de educação na variável x, prestígio na variável y. Vou clicar em OK. E aqui eu posso navegar de um gráfico para o outro, clicando em anterior. Então acontece um problema aqui, porque eu tentei avançar para um gráfico que não tinha sido salvo nesse histórico. E aí ele deu esse erro, valor null passado como endereço simbólico. E eu perco o recurso de navegar pelos gráficos que está disponível no RStudio. Esse erro ocorreu porque eu tentei navegar para um gráfico que não existe no histórico. Há um bug no programa, já que essa opção anterior deveria estar desabilitada quando eu atingir o primeiro gráfico, assim como o próximo deveria ser desabilitado quando eu atinjo o último gráfico disponível no histórico. Então, devido a esse bug, eu perco a capacidade de navegar pelos gráficos a partir do RComanda. Então, teria que reinicializar o RStudio com o RComanda para poder habilitar novamente esse recurso. Nesse caso, eu prefiro usar a navegação a partir do RStudio e, por isso, eu sempre, quando vou usar o RComanda, eu executo o comando plot.new antes de carregar o RComanda. Durante o último curso que eu ofereci de R na sala de aula, eu observei que, devido a alguma incompatibilidade entre o RStudio e o RComanda, acontecia que no meio de uma sessão o sistema travava e os alunos tinham que reinicializar o RStudio e perdiam todo o trabalho realizado até então. Então, se isso ocorrer com vocês, eu sugiro que vocês ou usem o RStudio
ou usem o rcommand e não tentem usar os dois em conjunto. Como eu uso basicamente o Linux como sistema operacional, eu não tenho observado travamento do programa quando eu utilizo o RStudio juntamente com o rcommand. Mas no Windows isso tem sido observado com alguma frequência. Até a próxima.